Bom, Antônio, a gente já falou aqui que a gente tem um software, que a gente já fez um overview, a gente já viu os equipamentos que a TP-Link tem, a gente fez um overview básico aqui em cima do C5, né? E agora eu queria que a gente entrasse um pouquinho mais no Agile Server, que é essa ferramenta que a TP-Link desenvolveu. Na prática, o que ela é? O que é essa ferramenta? O que acontece por baixo dos panos dela? Legal. A gente tem uma ferramenta, né, um software que a gente desenvolveu, que na verdade o software ele vai trazer alguns protocolos já conhecidos, né, que não são proprietários, junto com algumas customizações que a gente utiliza, né? Ou seja, o nosso software ele vai trabalhar com TFTP e também com DHCP Discover, tá? E dentro disso os roteadores recebem uma firmware que tem a possibilidade de fazer personalizações também, como o logotipo que engloba nesse software. Tudo isso dentro de uma interface gráfica visual para facilitar o uso, né? Não fica uma ferramenta diferente em cada lugar, né? A gente tem o nosso próprio software, que é o Agile Config, né? 2.0, que a gente chama, onde ele engloba algumas ferramentas, né? Na verdade, quando você vai no site no portal para fazer o download, você vai baixar lá um ponto zip, que você vai ter dois arquivos para fazer a instalação, né? Que na verdade é o Agile Server e o MacBean Generator, né? O que seria essas duas ferramentas? A primeira ferramenta, né? Ela é onde a gente vai executar o script, onde é uma interface gráfica, ele vai ficar executando o script para subir de maneira massiva, né, essas customizações. Então assim, imagina que você comprou 100, 200 roteadores, né? Então você precisa customizar essa firmware de todos eles. Você pode ligar em um switch e no switch você vai ligando nos roteadores e a customização vai subindo, porque o software fica rodando lá. Então ele é um DHCP que ele vai fazer um DHCP server, eu ligo na porta WAN do roteador, esse roteador vai pegar o IP que ele definiu e ele vai mandar a configuração por TFTP para dentro desse equipamento. A grosso modo? A grosso modo seria mais ou menos isso, né? Imagina que a ferramenta vai ficar executando lá falando assim, tem algum roteador aqui que precisa receber a configuração. Aí lá ele vai no DHCP Discover e fala, olha, a gente descobriu que tem um C5 aqui. Pô, tem um C5 aqui. Aí ele vai e joga o script para dentro dele. O roteador vai ficar lá piscando, depois que receber a configuração, tá pronto. Legal. Tem mais algum? E assim por diante, entendeu? Tá. E aí a gente tem dois tipos de configuração, né? Inclusive o software é dividido em dois, né? Depois nós vamos abrir ele já na próxima aula, nós vamos ver na prática isso. Então, a gente tem um software com configurações globais, que eu quero deixar todos os equipamentos iguais. Né? Com exceção, mesmo sendo global, a gente consegue diferenciar o SSID utilizando o underline em XXX, né? XXX, e a senha também utilizando interrogação indefinido em inglês. Tá? Então, ele consegue fazer uma configuração global, que seria basicamente mesmo para todo mundo, mas também tem uma versão, que podemos dizer assim, mais avançada do software, onde que eu posso fazer configurações específicas, falar que o AP com Mac tal... Eu diria que seria como se fosse uma extensão desse software, né? Porque assim, em cenários reais, né, geralmente o cara pode trabalhar com vários PPPoEs, né? Por exemplo, um para cada usuário, ou alguns outros parâmetros que ele pode querer configurar especificamente para cada um diferente, né? Então, apesar de você ter uma configuração global que você quer que todos os roteadores recebam essa configuração após o reset, você também pode querer que cada equipamento receba uma configuração singular, uma configuração unitária. Então, por exemplo, eu quero que esses meus dois equipamentos que eu tenho, o Archer C5.1 e o Archer C5.2 aqui que eu tenho na minha mesa, por exemplo, vão receber as mesmas configurações do arquivo de backup global que eu recebi, mas eu quero que esse meu primeiro roteador ele tenha um usuário e senha de PPP diferente desse segundo roteador, tá? Então, a partir da extensão dessa ferramenta, né, que a gente gera uma planilha para fazer o preenchimento dela com o MAC de cada equipamento e a informação que vai sobrescrever o arquivo global, digamos assim. Entendi. Então, nesse específico, ele tem alguns detalhes, que eu vou ter que pegar o MAC de cada equipamento, botar numa planilha e falar que o MAC tal, eu quero que tenha tal configuração. Sim. O processo como um todo global, ele é bem rápido,
né? Agora, eventualmente, se você quer uma informação específica para cada roteador, né? Além dessas globais, não tem jeito. Você tem, nessa ferramenta você vai ter uma planilha que você vai ter que preencher com o MAC de cada um, tá? E aí você vai ter que falar, esse MAC X vai receber XYZ de diferente do global, entendeu? Então, tem essa parte um pouco mais trabalhosa quando você quer utilizar essa segunda parte. Óbvio, não é obrigatória a utilização dessa segunda parte, é só se você tem um cenário onde é necessário, entendeu? Então, só para resumir aqui, pessoal, configuração global e configuração específica. A global é a mais fácil, eu só tenho que configurar um dispositivo e depois o software ele vai configurando todos os dispositivos com aquela configuração padrão, mudando o SSID e mantendo a senha do PIN. Isso, né, que isso é fácil, é rápido, vocês vão ver que é super rápido. E se a gente quiser ir mais a fundo, manter uma configuração específica para cada equipamento. Qual que é a vantagem de ter uma configuração específica para cada equipamento? Vamos supor que o Zezinho tem o PPOE dele lá, Zezinho 234, senha 234. E o Zezinho resetou o roteador dele. Se vocês utilizarem essa segunda versão, que é a mais avançada, mas é mais trabalhosa, o roteador do Zezinho vai voltar exatamente com o PPOE que a gente definiu. Se você utilizar a versão o global, o Zezinho vai voltar com o PPOE que você definiu no primeiro roteador que você configurou. Entende? Então a gente tem esses dois mundos, tá? Entre cada um tem suas vantagens e desvantagens. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Ah, tem sim. E agora fica quais são os pré-requisitos, o que a gente precisa fazer para isso funcionar, tá? Bacana. Bom, primeiro de tudo, você vai ter que ter acesso ao portal, né? Que aí acho que a gente vai abordar isso daqui a pouco também, sobre acesso a esse portal. O equipamento W. O equipamento específico para isso, né? Que são esses roteadores com W, né? Que eu já expliquei como que você identifica eles. É um computador com Windows qualquer para servir dessa ferramenta. Tem a ferramenta instalada de fato, né? Uma vez que você tem essa ferramenta instalada e tem os equipamentos prontos, você também precisa criar esse arquivo global aí para você poder replicar para os demais equipamentos. E aí tem que ter uma pasta com arquivo backup, né? E com a logo, tem uma configuração específica para logo, nós vamos mostrar depois. E o favicon também. Isso, exatamente. A gente vai verificar aqui na ferramenta, quando a gente abre a ferramenta, ela pede para você selecionar uma pasta, né? Tem 3 pontinhos lá que você vai apertar no canto superior direito e você vai apontar a pasta onde terão os arquivos que você vai subir nesse roteador. E o que você pode subir nesse roteador? Primeiro é o backup, né? Aquele arquivo global que vai ser recebido. O logotipo, né? Que você pode personalizar com identidade visual. E o favicon, que é aquele ícone que vai ficar do lado da URL, lá bem pequenininho, aquele quadradinho. E além disso, se você for usar essa parte do MacBean, né? Depois que você tem a planilha, serão gerados os arquivos BIM que ficarão dentro dessa pasta também. Então, você cria uma pasta que dentro dela vai ficar agrupado tudo que vai ser jogado, digamos assim, por meio do script no roteador, tá? Beleza. Então tá, vamos lá agora, vamos ver na prática como é que funciona a instalação do servidor. Depois vamos fazer uma configuração do modelo global, né, que é o modelo mais genérico assim para todos, e depois a gente vai fazer uma configuração na prática para cada roteador com uma configuração específica.